Olá, paz e graça, meus irmãos, bem-vindo a mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD, revista adulto do quarto trimestre de 2020, que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A aula de hoje é a lição de número 8, que tem por tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Nosso objetivo é mostrar que a teologia dos amigos de Jó era baseada na sabedoria convencional e de natureza legalista que limitava a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Para isto está convosco este que vos fala, presbítero Daniel, e também o nosso nobre professor Juarez. Graça e paz, meus queridos irmãos. É uma alegria muito grande poder estar convosco em mais este comentário. Justificando aqui a ausência do professor Anderson, que ainda permanece em viagem, mas acredito que no próximo vídeo ele já estará conosco. Lembrando a você que ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreve no nosso canal, é bem simples. Abaixo do vídeo tem aí em destaque, geralmente na cor vermelha, a palavra inscrever-se. Vai lá, clica. Você clicou, já está inscrito. E também não esquece de dar o seu like missionário para nos ajudar a divulgar este canal. Pois bem, meus irmãos, a aula de hoje então estaremos falando sobre a teologia de Zofar. Lembrando que Zofar ela era um dos amigos de Jó e usava como meio de instrução a teologia que tinha como base a sabedoria convencional. Zofar, ele é o último dos três amigos de Jó a se manifestar, e esse diálogo está no capítulo 11, a resposta de Jó no capítulo 12, 13 e 14, e o segundo ciclo está no capítulo 20, onde Zofar novamente se manifesta, e a resposta de Jó está no capítulo 21. Então, basicamente, nós trabalharemos aí esses 6 capítulos na aula de hoje. Zofar, ele começa fazendo 3 acusações contra Jó. Primeiro, ele vai dizer que Jó pecou. Está lá no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Vai dizer que Jó é um tagarela, que as palavras de Jó são palavras vazias, que na verdade Jó estava tentando justificar o injustificável, e que ele estava errado e tinha que assumir este erro, coisa que ele não fazia. E em segundo momento, ele vai dizer também que além de Jó estar em pecado, Jó não tinha o conhecimento de Deus. O versículo 5 ao versículo 12 fica bem claro isto, né? Zofar tentando ali dar uma aula de teologia para Jó, falando sobre os atributos de Deus, falando sobre as características de Deus, falando sobre a amplitude do poder de Deus, dizendo que Jó não sabia nada disso. Jó precisava ouvi-lo, porque ele sabia exatamente quem Deus era e estava ensinando Jó a respeito de Deus. E a terceira alegação de Zofar é que Jó era obstinado e se recusava a se arrepender. Do versículo 13 ao versículo 20 do capítulo 11, há bem claro esta argumentação de Zofar. Tens alguma coisa para contribuir, Juarez, com essas 3 argumentações de Zofar sendo ríspido com Jó? Essa é a palavra, né? Na verdade, Zofar está sendo ríspido. Ele já chega dizendo que Jó é um tagarela, e será que nós vamos acreditar nele porque ele fala muito? Será que quem fala bastante é que tem razão? Será que quem fica jogando muita palavra no vento é que tem razão? Uma coisa interessante que eu percebo nele é que no versículo 3, olha o que ele fala. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe?
E aí a gente pensa, zombar, mas o que Zofar talvez estava pensando aqui nesse momento, zombar? Bom, Jó está zombando de nós, mas por que zombando de nós? E aí ele responde no 4, pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo a teus olhos. Então aqui eu vejo que Zofar, isso incomoda ele. O fato, ele crê de uma certa forma que Jó está falando que é puro, e isso o incomoda, porque como ele tem essa sabedoria convencional, o que ele imagina? Não, Jó, você está em pecado. Por quê? Porque você está sofrendo. Então ele não vê o justo passando por aquela tribulação que Jó está passando. E como é triste quando as pessoas que deveriam compartilhar de um mesmo ministério acabam sendo motivo de tristeza, né? Sim. E essas pessoas que estavam ali, que tinham também, se achavam tão sábios ou mais sábios do que Jó, ao invés de compartilhar daquele momento que Jó estava sofrendo, compartilhar de forma a trazer um alívio, nem que se fosse em silêncio, né? Pelo contrário, eles estavam ainda, ao invés de aliviar o sofrimento, trazendo mais tristeza ainda para Jó. Bem diferente do que Paulo vai escrever lá em Romanos, no capítulo 12 e no versículo de número 15, né? Que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não foi isso que os amigos de Jó, inclusive Zofar, estavam fazendo. Ele estava contribuindo para Jó chorar mais ainda. Sim. E finalizando esta primeira parte, onde Zofar vai trazer aqui sérias acusações contra Jó, dizendo que ele pecou, que não tinha conhecimento de Deus, e dizendo que ainda que ele fosse uma pessoa obstinada, deveria se arrepender, porque a esperança que havia para Jó era uma esperança que passava pelo arrependimento de seus pecados. Mas era uma esperança que tinha como base o entendimento de Zofar. Mas Jó, diferente do que Zofar pensava, Jó, ele tinha sim esperança em Deus, mesmo não sabendo o que realmente Deus iria fazer. Contudo, ele confiava, ainda que Deus desse cabo, ele vai dizer, ainda que Deus dê cabo na minha vida, nele eu confiarei. Versículo 13 e o versículo 15, né, vão deixar muito claro essa confiança que Jó tinha em Deus. E aí entra bem, de acordo com que o grande pregador do século passado, o pastor Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer que Jó não entendia os motivos de Deus, mas ainda assim continua a confiar na sua bondade. Isso é fé. Verdade. Não a fé que Zofar estava tentando levar a Jó. Jó tinha muito mais a oferecer a Zofar do que Zofar tinha a oferecer a Jó. Inclusive, aqui no capítulo 12, versículo 12, ainda nesse primeiro tópico, o que Jó fala? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? E aí no 13 ele dá uma resposta linda aqui, olha. Não, com Deus está a sabedoria e a força. Então isso era uma coisa que incomodava muito eles também, inclusive os três amigos, que era Jó tentar estabelecer esse contato com Deus, porque segundo essa teologia deles, eles já tinham tudo muito bem definido o que eles deveriam de fazer aqui, por méritos próprios, mas quando Jó respondia, buscava de Deus essa compreensão, isso os incomodava, porque assim, pensa bem, eles se tinham por sábios. Aqui a gente vê que Zofar realmente acha que é muito sábio, porque inclusive ali no 5 e 6 do capítulo 11 daí, olha o que Zofar fala. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite ser esquecida parte da tua iniquidade. O que eu vejo que Zofar tem? Zofar, na verdade, entende que Jó não tem essa sabedoria, ele mostra que ele tem essa sabedoria,
mas ele alega que essa sabedoria é multiforme, mas se essa sabedoria é multiforme e é tão grande assim, como pode ele querer resumir dessa forma? Isso a gente fica em contraponto ao que ele mesmo fala, porque se Deus é tão grande, a sua sabedoria é multiforme, como pode ele querer explicar de uma maneira tão simplista assim o que está acontecendo com Jó? Jó responde às 3 acusações que Zofar faz. Primeiro, Jó afirma a grandeza de Deus. Jó está afirmando que de fato ele conhece a grandeza de Deus, que ele tem o conhecimento de Deus, que ele conhece bem e discerne bem essas questões. Deus não se limita às ações do homem, nem depende que alguém o faça por ele. Ele mesmo faz, porque ele é soberano. Deus, ele controla tudo. Versículos 23 a 25, né? Vai dizer que Deus controla tudo, inclusive os poderosos. Ele controla as nações e a história. Jó tinha esse conhecimento da soberania de Deus. E também Jó vai dizer que vai afirmar a sua inocência, né? Contrapondo a primeira acusação de Zofar, que vai dizer que Jó era um pecador. Jó vai dizer que não, que Jó continua afirmando a sua inocência. Isso está lá no capítulo 13. Mas antes de Jó afirmar a sua inocência, ele vai se demonstrar decepcionado com seus amigos. Bastante, né? Ali no capítulo 13 nós vemos que o próprio Jó, olha o que ele cita. Eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade, ou cobrem a verdade, com mentiras. E vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Amados irmãos, Jó, na sua defesa, que ele mostra claramente que ele confia que de Deus virá a sua resposta. E ele busca em Deus a sua resposta. Aqui o que ele está dizendo para os seus amigos é que seus amigos não estão falando o que é correto, e também ele está dando a entender uma coisa que tem que ficar gravado em nós. Jó não está se desculpando com seus amigos ali. E outra, quando Jó se queixa, quando Jó puxa para a conversa, ele quer uma resposta de Deus. Os seus amigos que na verdade vieram, se nós for ver Deus do primeiro amigo que foi Elifaz, o Elifaz responde após o monólogo de Jó para com Deus. E depois, tudo essas respostas deles são em função de quando Jó se dirige a Deus. Então, na verdade, são eles que têm esse problema de querer que Jó entenda uma coisa que eles querem que ele entenda. E Jó, então, ele segue respondendo a terceira acusação de Zofar, que queria a todo custo que Jó se arrependesse para que a partir dali pudesse, né, haver esperança para ele. E Jó então ele vai dizer, se arrepender para quê? Se não há esperança. No capítulo 14 Jó vai trabalhar muito bem essa questão, né, de que ele não tinha uma perspectiva de melhora. Ele vai usar ali elementos da natureza, no versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 14, Jó vai usar elementos ali como uma flor cortada, como uma sombra que desaparece, como um jornaleiro que ao final do dia é dispensado do seu trabalho. Ou seja, Jó vai dizer que a vida, e principalmente a situação que ele estava passando, não havia esperança. Então para que se arrepender se ele iria morrer? No que isso ia mudar? Então, e aí vem a grande pergunta, né, do capítulo 14, que é a pergunta que ecoa já há alguns séculos, inclusive é muito atual. Quando alguém morre, será que volta a viver? Aqui Jó então lança essa pergunta depois de mostrar nos seus relatos que ele não vê esperança. Mas e aí? E depois que morre, então o que acontece? E essa compreensão
atual que nós temos graças aos evangelhos e a vinda, morte e ressurreição de Cristo, que nós temos essa certeza do que irá acontecer depois da morte, né, que é a ressurreição, ou para uma vida com Deus, ou para uma vida eterna sem Deus, no caso uma vida de tormento, de sofrimento eterno. Então, mas no Antigo Testamento as pessoas não tinham esta compreensão tão clara, ainda que exista textos bíblicos como os Salmos e também o profeta Isaías, ele vão falar, né, dessa perspectiva assim, de uma ressurreição, de uma vida futura, mas de forma muito sucinta. Isso fica muito evidente no Novo Testamento. Mas então, o que acontece depois da morte? Hebreus 9:27 nos diz da seguinte forma: ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois o juízo. Então o autor, como o irmão Daniel pontuou, no Antigo Testamento o conhecimento nessa área era mais singelo do que no Novo Testamento, mas o Novo já fica bem claro. Então nós sabemos que o homem morre apenas uma vez. Só o Senhor Jesus ressuscitou em corpo glorificado. Ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Agora uma questão importante. O homem, irmãos, vai prestar contas após a sua morte. Lembrando, irmãos, que a vida não termina com a morte, né? Bem lembrado. A morte é apenas um passo para uma vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. E ali a passagem de Lucas, né, do Lázaro, do rico e do Lázaro, mostra muito claro isto, né? Que quando a pessoa morre, ou a pessoa vai para o descanso no seio de Abraão, que no caso é estar na presença junto com Deus nos céus, ou a pessoa vai para o inferno, que é um local onde está destinado para todos aqueles que viraram as costas para Deus. Então, o caminho a seguir, o passo a ser dado, é crer na vida, morte e ressurreição de Cristo. Bem lembrado, irmão Daniel. Porque Cristo, né, Juarez, é a esperança da vida dos crentes, a esperança de todos os que creem. Porque Cristo ressuscitou. E o fato de Cristo ter ressuscitado nos garante uma vida eterna ao lado do Pai, da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, uma vida eterna com Deus. Então a ressurreição de Cristo é garantia de que há ressurreição. Então isso que é interessante, o que o irmão Daniel está falando, que o que acontece? Quando eu citei Hebreus 9:27, e a Bíblia diz que após a morte virá o juízo, aí nós entendemos que nem um ser humano tem justiça própria. Nem um ser humano. O que a Bíblia fala? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o irmão muito bem pontuou que porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, mas por quê? Por mérito dele, do que ele fez, da obra do Senhor naquela cruz. E algo muito bem lembrado é que não apenas a sua morte na cruz, como a sua ressurreição. E não estamos aqui falando de reencarnação. De forma alguma. Não, nós estamos falando aqui que ao homem está destinado a morrer uma só vez com relação à sua vida natural neste mundo. Mas depois da morte, o homem ele voltará a viver, no caso do após o arrebatamento, né? Os justos ressuscitarão com Cristo e o ímpio que morreu aguardará o julgamento final lá dentro do trono branco, quando sim, aí todos que morreram sem Cristo irão ressuscitar, mas infelizmente para a condenação, porque não quiseram ouvir a mensagem de Cristo, que Ele é o Salvador. Então, finalizando este tópico, dizendo que a vida não acaba como algumas pessoas entendem, né, com a morte.
Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu vou morrer e vai acabar. Não, não acaba. Nós seremos responsabilizados. Vamos então entrar no segundo diálogo que Zofar e Jó travam. No segundo diálogo, capítulo 20 e 21, nós temos ali um Zofar ainda muito mais irritado, né? É verdade. Porque se no primeiro discurso do capítulo 11 ele já vinha incomodado de ouvir os outros falar e já responder, e já entrou ali de forma muito áspera, agora então Jó respondeu diretamente a ele e não aceitando os argumentos dele, deixou ele muito mais irritado com as respostas de Jó. Ele então apela para o terrível castigo dos ímpios, segundo o seu entendimento, né? Então ele vai, se Jó não me ouvir agora, eu vou ter que apelar para o que vai acontecer com aqueles que desobedecem, né? Os ímpios. Então aí Zofar ele faz três séries de acusações. Primeiro, ele vai dizer que a vida dos ímpios, dos perversos, é uma vida breve. Capítulo 20, versículo 4 ao 11, ele vai falar sobre a brevidade da vida dos perversos, né? Que eles logo são ceifados dado a sua terrível forma como conduzem suas vidas. A segunda acusação que ele vai fazer é que o prazer dos perversos é um prazer temporário, ou seja, eles não conseguem desfrutar por muito tempo dado a sua terrível, o modo terrível de vida como eles vivem. Versículo 12 ao versículo 19 ele vai falar sobre isso. E por final ele vai dizer que além de a vida ser breve, do prazer ser temporário, ele vai dizer que a morte do perverso é muito dolorosa. O versículo 20 até o versículo 29 vai dizer que o perverso sofre muito antes de morrer. Tudo isso para dar uma cutucada em Jó, para ver se Jó se sensibiliza e de fato se arrepende, né? Ou acha ali do que se arrepender para poder se livrar desse sofrimento que Zofar está dizendo que o perverso, e na cabeça dele é um perverso que está apontando para Jó, né? Na cabeça dele, esse perverso era Jó. E era de Jó que estava falando. E até é interessante, Daniel, o que você falou, o versículo 3, olha como ele termina. O meu entendimento. Ele fala, eu ouvi a repreensão que me envergonha, ele se sentiu envergonhado, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Aqui Zofar está deixando bem claro que o entendimento que ele tem de toda a situação, e como o irmão disse, ele está puxando Jó para a conversa aqui. Embora ele está falando parece falar de uma maneira aleatória, não é, né? Tinha endereço certo. O endereço era Jó. Foi tendencioso isso aqui. Foi tendencioso. E outra coisa, meus irmãos, outra coisa. Zofar, muito bem colocado pelo professor Juarez, está falando algo em cima do que ele entendia, da leitura de mundo que ele fazia, que era uma leitura limitada. Tanto é que Jó vai chamar a atenção deles e dizer, olha, vocês têm que aprender com os viajantes. Vocês já sentaram com os viajantes, já conversaram com eles, já ouviram a experiência de vida deles para agregar informações ao que vocês já sabem e irem construindo um pensamento mais abrangente, uma visão de mundo mais abrangente. Isso aí, né, professor Juarez, vai de encontro àquelas pessoas que são as pessoas legalistas, né? Sim, acham que a visão de mundo é aquelas que eles têm, né? Nunca saíram do portão do quintal e acham que entendem o mundo. E aí ficam então dando diretrizes, avaliando comportamentos, julgando atitudes em cima do que eles entendem ser o correto. Não, é bem o caso de Zofar. E Jó, isso me chama muito a atenção, que Jó, na verdade, ele não está com uma preocupação exacerbada em dar uma resposta. Jó, ele quer uma resposta. E Jó, muito bem frisado. Ele quer. Ele está se dirigindo a Deus porque ele quer uma resposta do Senhor, justamente porque ele entende que o pensamento dele, o conhecimento dele é limitado, então ele quer de uma sabedoria divina, de que Deus responda para ele. Mas os amigos querem responder. Os amigos, na verdade, aqui é que estão criando um problema,
Porque quando eles ouvem esse homem nas suas dúvidas, porque é um homem que nós não podemos esquecer que perdeu 10 filhos, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a sua família, enfim, um homem que não tinha mais descendência, e em alguns momentos a gente vê claramente a desilusão de Jó ali, mas sempre perguntando para Deus, Deus me responde, me dá uma resposta. Mas os seus amigos... E mesmo sabendo da forma como os amigos pensavam, Jó sempre que inicia dá uma resposta aos seus amigos, antes de começar a resposta ele pede ajuda, né? Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele quase que suplica, né? Tanto é que, novamente, quando chega no capítulo 21, antes de refutar as alegações de Zofar, ele vai olhar para o que está ali, os amigos, né? Ele vai olhar para os seus amigos e vai pedir, vai suplicar a seus amigos para que compreendam como ele se sente. Ótimo, irmão Daniel, porque assim, já que o irmão trouxe a questão do legalismo junto com esse ponto, hoje não é tão diferente. Porque hoje, às vezes, você vê, a gente sabe de vários casos que acontece isso, de uma pessoa que quando descobre que outra teve uma queda, ao invés de emprestar o ombro ali para estar junto daquela pessoa, aconselhar, chorar junto, como a Bíblia nos orienta, não. Ela vai lá e aplica uma ideia de que está errado, está sofrendo. E simplesmente acha que isso é correto. Ou muitos, eu ainda vou mais além, irmão Daniel. Eu já vi isso que eu vou lhe dizer. Eu já vi pessoas demonstrarem um certo tipo de alegria, uma alegria meio sombria, de pessoas que tiveram quedas da sua fé. É triste, é muito triste. Como já dizia o filósofo grego Zeno, que temos 2 ouvidos e uma boca. Isso quer dizer que temos que ouvir mais e falar menos. Coisa que não aconteceu com os amigos de Jó, né? Eles falaram demais e ouviram de menos. E tudo que Jó queria realmente era respostas para o que estava enfrentando, coisa que os seus amigos não deram. Jó afirmou que a sua queixa, e aí Jó nos dá uma lição incrível, né? Jó afirmou que suas queixas não eram contra os seres humanos. A sua queixa era contra Deus, no sentido que nem você acabou de falar, de querer resposta e saber que essa resposta só Deus é quem poderia dar. Então, Jó, ele vai responder às alegações de Zofar da seguinte forma: Zofar, parafraseando, né, Zofar, tu estás errado, porque os perversos não têm vida curta, eles têm vida longa. Tem vida longa. O capítulo 21, versículo 7 ao versículo 16, Jó vai trazer essa verdade. Para Jó o problema não era que o perverso prospera, tem uma vida longa. O problema é que eles prosperam e têm uma vida longa sem Deus. O versículo 14 vai deixar bem claro, eles deixam Deus de lado, eles ignoram os conselhos de Deus, eles querem ser senhores de suas vidas. E não só isto, Jó também vai dizer que a vida deles não só é uma vida longa, como também raramente eles passam por calamidades, enfrentam calamidades, né? Voltando um pouquinho com relação aos perversos terem vida longa, e ao fato deles levarem a sua vida sem Deus estar no centro dela, os Salmos de 37 vai dizer, né? Deixa o ímpio e o seu caminho. Ou seja, a prosperidade deles um dia vai acabar. Mas deixa eles seguirem o seu curso. E quando nós entendemos que eles não só têm uma vida longa como próspera, e quando nós olhamos para isto, né, e aí Jó também olhou e ficava até certo ponto questionando como é que é possível. Eu que sou íntegro, que sou reto, o próprio Deus deu testemunho de mim e estou passando por isso. E essas pessoas perversas, elas acabam sendo prósperos nos seus caminhos. E Asaf também no Salmo 73, ele vai dizer que ele entrou, usar um termo atual, entrou em parafuso, né? Ele ficou se questionando, mas peraí,
O ímpio, com toda o seu pecado, todo o seu erro, toda a sua vida desenfreada, são prósperos, têm famílias, vivem bastante tempo, e eu, né, falando que sou uma pessoa boa, estou passando por dificuldade. Até que ele entende, né, que lá no versículo, no Salmo 73, ele vai dizer ali na sequência do Salmo, que até que ele entra no santuário e entende que a porção dos ímpios nessa terra é essa. E o interessante é que aqui no versículo 9, do mesmo capítulo 21, o que Jó fala? As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Jó, ele diz que em determinados momentos tu olha assim e eles não são punidos. As pessoas ímpias não são punidas. Mas Mateus 5,45 nos diz que que o sol cai sobre maus e bons, e a chuva cai sobre justos e injustos. Isso são palavras do Senhor Jesus, falando isso aí, que nesse sentido que o sol, aí entra a questão da graça comum. Da graça comum. Então, meus irmãos, aqui é um contraponto, e qual de nós talvez em algum momento não se questionou, não olhou? Aqui está falando de Jó, o irmão citou Asaf, mas e nós? Em alguns momentos, será que nunca passou de leve pela nossa cabeça, quando nós estamos olhando pessoas assim levantando grandes empreendimentos, patrimônios, nações crescendo? Nós vemos nações ímpias crescendo, mas irmãos, o fim nós não conhecemos. O fim de cada um, irmãos, isso pertence a Deus. E finalizando então o capítulo 21, Jó vai refutar também a ideia de Zofar de que a morte do perverso é uma morte dolorosa, é uma morte horrível. Jó vai dizer que não. É uma morte igual como a de todo mundo. Os bons morrem, os maus morrem, né? O rico morre, o pobre morre. A diferença está na forma como as pessoas vivem. Às vezes uma vida desregrada, com vícios, culmina numa vida de sofrimento, de dores, de enfermidades, né? Mas isso não é uma regra geral. Tem pessoas com vícios e que duram bastante tempo. Sim. Então Zofar, segundo Jó, está equivocado em dizer que os perversos têm uma vida dolorosa. Tem justos que sofrem. Jó era um exemplo claro disso. Claríssimo, né? E se nós olharmos hoje missionários que morrem de forma prematura, muitos jovens. Peraí, não estão fazendo a obra de Deus? Não são pessoas justas? Por que morrem, às vezes, até de forma de um sofrimento muito grande, como é o caso de missionários que estão nesses países que são hostis ao Evangelho, são decapitados, são torturados e assim por diante. Então, o que Jó está dizendo é que, independente da situação, se a pessoa é ímpia ou se a pessoa é justa, a morte chega da mesma forma para todo mundo. Mas o interessante é que Zofar, nós vemos que ele faz 2 diálogos apenas, né? O Zofar, ele não tem um terceiro. Mas ele não trouxe nada novo, assim, em relação aos seus amigos, a Elifaz e Bildad. Até, na verdade, às vezes parece que um meio que está copiando o outro. Mas o interessante é de nós aprendermos a não formarmos bases fixas, onde, assim, nós temos a bússola, que é a palavra de Deus. E a palavra, o Senhor zela pela sua palavra, então a palavra nos ensina. Porém, tem muitas questões, assim, digamos, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma experiência. Qual é o problema de uma experiência? O problema dessa experiência é se alguma pessoa tenta formar uma doutrina em cima de uma experiência. Por exemplo, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e eu vou tentar montar uma doutrina bíblica em cima da minha experiência pessoal. Então nós não estamos aqui para questionar as experiências pessoais das pessoas, mas
Bíblia, irmãos, palavra de Deus é ela que nos norteia. Então, quando nós pegamos os princípios da palavra de Deus, onde há o princípio de que o justo sofre, nós vemos, a Bíblia nos ensina que muitos justos, muitas pessoas que Deus usou, eu não consigo, chega a ser irrisório. Olha Jeremias, por exemplo. Jeremias foi surrado. Jeremias foi um homem que Deus chamou. E foi usado tremendamente por Deus. Olha Paulo. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. E também sofreu. Até segundo essa teologia de Zofar, Paulo seria um fiasco, então. Mas não. E o que me chama mais atenção é o que ele fala no versículo 34. E praticamente é a última palavra que Zofar ouve. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas, só resta falsidade. E foi isso a última coisa que Zofar ouviu da boca de Jó. Então, irmãos, finalizando, é importante frisar que a teologia de Zofar, uma teologia baseada na sabedoria convencional, uma sabedoria baseada no legalismo, ela é contrastada com a teologia da experiência que Jó tinha com Deus. Enquanto os amigos de Jó tentavam olhar e achar solução em cima de meras experiências humanas, Jó buscava respostas em Deus. Em Deus. Então, se você quer realmente abençoar alguém que está passando por alguma dificuldade, você quer trabalha no sentido de ser um conselheiro, um orientador espiritual, não siga a sabedoria convencional em tudo. A sabedoria convencional ela é aplicável em alguns aspectos, em alguns momentos, mas não era aplicável naquele momento de Jó. Então, no momento de Jó é a teologia bíblica. Deus é soberano, é o Deuteronômio 29:29. Tem coisas que é para ser revelado agora e tem coisas que é para ser revelado que não é para nós, é para Deus e é isso e ponto final. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixa aí de dar o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajuda a divulgar este canal e que Deus abençoe a vida de vocês até o próximo programa. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Até o próximo comentário.